Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Antes de mais nada, feliz ano novo para você que ouve aqui o 15 Minutos, aqui na Gazeta, nos aplicativos e também nas rádios, na Mundo Livre e na Capital. Que 2021 seja um ano melhor do que foi 2020. Bom, vamos começar então esse primeiro episódio do ano, e 2021, que está começando agora, né, vai ser mais um ano em que, por vários momentos, os olhos da política no país estarão voltados para o Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que investiga a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal. O ex-presidente Lula, que tem a ver com a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em julgamentos relacionados a Lula. Pois é, de lá podem sair algumas decisões que têm grande potencial para impactar a eleição presidencial do ano que vem, 2022. Basta dizer que julgamentos irão colocar em foco alguns dos personagens mais importantes da política no país: Jair Bolsonaro, Lula e Sérgio Moro. Para esse episódio aqui do podcast, o primeiro do ano, eu convidei o Wilson Lima, meu colega de Gazeta do Povo em Brasília, que sabe tudo sobre o STF. Ele vai nos ajudar a entender o que vem pela frente na maior corte do país e também, por que não especular, quais podem ser os resultados. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. Antes de mais nada, Wilson, esse é o primeiro episódio do ano do 15 Minutos, então feliz ano novo para você, tudo bem? Feliz ano novo, Márcio. Feliz ano novo para você, amigo da Gazeta. Enfim, sinto-me honrado por abrir os trabalhos em 2021. Esperamos que seja um ano menos maluco. Eu acho que esse é o desejo de todos. Que seja bem melhor do que o ano passado, para todos nós. Bom, não sendo maluco já está de bom tamanho, então isso, tá já está ótimo. valendo. Nosso tema aqui é o seguinte, Wilson, é STF, afinal, muita coisa sempre esperada lá do que vem da principal corte do país, e eu queria começar falando sobre dois julgamentos que vão afetar diretamente o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. O curioso é que um deles tem relação direta com o ex-presidente Lula e outro com o atual presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse aqui na abertura, todas essas figuras importantes do cenário político do país. Vamos começar pelo caso mais recente aí. O que o STF vai decidir em 2021 em relação ao caso Moro versus Bolsonaro? Aquela história que culminou com a saída do ex-ministro do governo, hein, Wilson? Sobre a questão do Moro ou com o presidente Jair Bolsonaro, o Supremo vai fechar aquela investigação, que a gente já conversou algumas vezes aqui, sobre a possível interferência ou não do ministro Sérgio Moro na Polícia Federal. O presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Presidente Bolsonaro, exatamente. Presidente do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Então, há um sentimento de que o Supremo deve entender ali que o Bolsonaro não teve nenhum tipo de participação no episódio, tá? Já há um sentimento ali de que houve um procedimento, enfim. E esse procedimento aí deve provavelmente ser arquivado ou não deve ter grandes consequências, tá? Agora, isso é o caso do Jair Bolsonaro, mas assim, o Bolsonaro tem outros inquéritos no Supremo, que tramitam contra ele, Quer dizer, contra ele ou tem uma relação direta ou indireta contra o presidente, Eu estou falando do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, enfim. Então, tem ali um cerco ali dentro da Suprema Corte que pode incomodar o presidente durante o ano de 2021. Mas falando em incômodos ao presidente, Márcio, e aí envolve diretamente o Moro, eu acho que o incômodo maior pro Bolsonaro e pro seu staff, principalmente pro Palácio do Planalto, é o outro caso daquela ação, que está na segunda turma, que pode julgar se o Moro foi ou não parcial nas sentenças contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros voltaram a julgar o habeas corpus que questiona a atuação e a imparcialidade do então juiz Sérgio Moro. Essa ação é muito anterior à publicação de supostas mensagens atribuídas a Moro e aos procuradores. Entre outros motivos, a defesa alegava como prova de suspeição o fato de ele ter aceito o cargo de ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. Pois é, aí a gente já entra no caso que envolve Moro versus Lula, vamos colocar assim, Wilson? Exatamente, Moro versus Lula, que aí tem o Bolsonaro como alguém que tem interesse direto nesse caso. O caso está na segunda turma, foi assim, já tem, brincando aqui contigo, com um amigo da Gazeta, já passou por 825 milhões de protelações dentro do Supremo. Mais ou menos isso.
É mais ou menos isso, né? Mas é muito provável que esse caso vá a julgamento já no início deste ano, tá? Então, Uhum. o caso está na segunda turma. E aí, nós já falamos sobre esse caso diversas vezes aqui no 15 Minutos. E a expectativa maior é sobre o posicionamento do ministro Cássio Nunes Marques, né? Que agora faz parte da segunda turma, né? Só relembrando, amigo da Gazeta, a segunda turma é composta por 5 ministros, né? 2 deles já votaram, o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. 3 faltam votar, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes e o novato Cássio Nunes Marques. E a tendência é que esses 3 aí, eles já deram vários sinais, né? No Supremo você tem que ler tem que ler os sinais ali dos ministros, eles já deram sinais de que provavelmente eles vão considerar o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, como parcial no caso do Lula. Caso isso Uhum. aconteça, aí, amigo, você reseta tudo, dá um Ctrl-Alt-Delete na disputa presidencial de 2022, porque o Lula tem condições de ser candidato, e aí viraria aquela pedalada regimental que o Palácio do Planalto tem muito. Por um lado, alguns setores ali do Palácio receiam, né, eles têm um certo receio da figura do Lula, Uhum. mas outro setor do Palácio do Planalto acho que realmente que seria interessante o Lula na disputa, porque acenderia ainda mais a chama do antipetismo, né? Porque você teria o símbolo do PT indo para uma disputa presidencial, né? O que para o É. Bolsonaro tem gente que entende que é bom, que não é um cenário ruim para ele, né? Porque você consegue intensificar aquele discurso que, inclusive, ajudou o Bolsonaro a ser presidente de 2018, né? Quer dizer, a chama do antipetismo, você dá coloca ali uma gota de combustível nessa chama, Uhum. né? Pois é. O julgamento começou em dezembro, quando os ministros Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra o pedido para conceder liberdade a Lula. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista, mais tempo para analisar o caso. Bom, só para recapitular aqui, você falou que esse julgamento na segunda turma, então, da suspeição do ex-juiz Moro, nas decisões que envolvem, na condenação que envolve o ex-presidente Lula, deve voltar já no começo do ano, pelo menos há uma expectativa assim, então, Wilson? Há uma expectativa de que já no começo do ano, ali, março, abril, né? Uhum. Algumas pessoas falam até no máximo maio, mas é provável que esse caso já entre já para começar bem o ano, né? Pois é. Porque assim, o que acontece, Márcio, só para recapitular o amigo da Gazeta, né? Uhum. Quem pediu vista do processo foi o ministro Gilmar Mendes, tá? Sim. Então ele primeiro teve aquela fase, vamos esperar todo um contexto. Já passou essa fase. Aí depois ele, vamos esperar se o ministro Celso de Mello vai julgar ou não vai julgar. O ministro Celso de Mello já se aposentou. Vamos esperar se vai haver uma mudança na segunda turma, talvez uma entrada do ministro Dias Toffoli. Isso não aconteceu. Bom, agora a única coisa que ele espera é um estudo do Cássio Nunes Marques sobre o caso. O que, sinceramente, o Cássio Nunes Marques, esse caso ele já estudou, já viu, já conhece de frente para trás, então não faz muito sentido se protelar muito uma definição sobre esse caso específico. Agora, tem um detalhe, Márcio, que já tem uma corrente no Supremo que defende, inclusive, que a ministra Carmen Lúcia ela pode ter uma mudança de entendimento, tá? Já tem gente dizendo que ela, em virtude das mensagens, do que foi divulgado pelo site Intercept, né, Uhum. que ela já poderia também ter uma visão um pouco diferente sobre a parcialidade do ministro Sérgio Moro, né? Uhum. Lógico, né? Ela votou contra essa tese da parcialidade, mas como no Supremo você precisa fechar o julgamento, então o ministro ainda pode mudar um posicionamento ali antes do fim do julgamento. Então também já começa também a haver uma expectativa em relação a uma eventual mudança do voto da Carmen Lúcia também. Agora, voltando um pouco aqui, Wilson, a gente falou sobre julgamentos que impactam e, de certa maneira, dá para usar até essa palavra, né, incomodam o Palácio do Planalto e o próprio presidente Bolsonaro. Tem casos que envolvem diretamente a família Bolsonaro e aí, claro, o presidente, né? Rachadinhas e caso Queiroz. Esses casos também devem passar pelo STF, Wilson? Existem ali vários casos sobre rachadinha né, que são importantes, que vão passar também pelo Supremo em 2021, durante esse ano 2021. O primeiro deles não tem ligação direta com a família Bolsonaro, mas tem uma relação direta com o crime de rachadinha. O que acontece? Até o momento, não existe uma tipificação sobre o crime de rachadinha. Não existe essa tipificação no Código de Processo Penal, né? Não existe essa coisa. Você enquadra isso como peculato, como corrupção ativa, corrupção. Depende muito de cada caso. O que Uhum. acontece? Existe uma ação penal envolvendo o deputado federal Silas Câmara,
que ele é inclusive o Republicanos do Amazonas, o deputado que ele é um dos líderes ali da bancada evangélica, em que ele é acusado de crime de peculato, né? Esse caso vai ser julgado em 2021. Ele chegou a ser avocado para o plenário virtual, mas o ministro Cássio Nunes Marques ele acabou tirando ele do plenário virtual, pediu vista, mas ele já deve devolver essa ação penal no início do ano. Por que esse caso é importante? Porque ele pode te dar um entendimento direto do Supremo sobre o que de fato é a rachadinha, né? Porque há ainda uma discussão no âmbito jurídico de que o cidadão, o cidadão como funcionário de um gabinete, ele pode pegar o dinheiro dele e entregar para o parlamentar. É estranho, mas, né, você pode... o mundo é livre, né? Então, assim, se eu sou funcionário de uma empresa, quiser pegar parte do meu salário e doar para a empresa, não há nada de ilegal nisso, né? Isso teoricamente, né? O problema é como você obriga o funcionário a devolver parte do recurso para o próprio parlamentar. Então, isso pode se configurar como desvio de recurso. Então, a definição de fato de que se isso é crime ou não é crime, ou o potencial ofensivo desse crime, ele vai ser importante para a definição do tal do crime da rachadinha, e isso impacta também uma análise judicial sobre o caso Flávio Bolsonaro. Por isso que ele acaba sendo, como é que eu posso te falar, a introdução de uma história maior. Tá? Ele acaba sendo preâmbulo, né, de uma história maior. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje um processo que envolve crime de rachadinha. E está todo mundo de olho, porque o resultado desse julgamento pode impactar no caso do senador Flávio Bolsonaro, acusado de ficar com parte do salário dos servidores do seu gabinete quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E no caso do Flávio, tem um habeas corpus, né, relacionado ao Fabrício Queiroz, que o Supremo vai julgar, estava na mão do ministro Gilmar Mendes, tá? Que é um caso, que é um habeas corpus sobre a prisão preventiva do Fabrício Queiroz, que a gente já conversou várias vezes sobre o caso Queiroz, que pode impactar nas investigações do crime de rachadinha. E o outro caso, que também está no Supremo, é uma tese do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Que concedeu o tal do foro privilegiado ao Flávio Bolsonaro. E aí, Márcio, aí de novo, né? Começamos na história da possibilidade de definição do crime de rachadinha, passamos por um habeas corpus que pode libertar ou não do Queiroz, e aí vamos entrar nesse outro caso, né, que é importante também no caso da família Bolsonaro. Por quê? Porque se o Supremo Tribunal Federal decidir que o Flávio Bolsonaro pode manter o foro, né, privilegiado, né, em virtude dele ter sido deputado estadual e sucessivamente ter sido eleito senador, você amplia também uma margem, você amplia também a tese do foro privilegiado, né? Então, você cria uma situação aí, você cria um cenário que você tem a família Bolsonaro como um foco, mas que no final das contas ele pode se desaguar a toda a classe política, né? Porque se você amplia essa tese do foro privilegiado, como imaginou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Então você pode criar uma situação em que se o cara tiver sucessivos mandatos, ele mantém o foro privilegiado, independentemente do crime ter ocorrido durante o mandato. É bom lembrar que o Supremo ele já decidiu que o seguinte: você pode ter o foro privilegiado, contanto que o crime tenha ocorrido durante o exercício daquele mandato, tá? Ou seja, se o camarada foi eleito como deputado federal e utilizou o cargo de deputado federal para cometer um crime, aí esse crime vai ser julgado pelo Supremo. Agora, se não, esse caso vai para a instância originária, para a primeira instância. Então, no caso do Flávio Bolsonaro, o que ele tenta no Supremo? Ele tenta manter o foro privilegiado, mesmo diante de uma investigação que aconteceu ou que tem como escopo a sua atuação como deputado estadual e não como senador. Entendeu, Márcio? Então, quer dizer, dependendo do que o Supremo for julgar, você pode beneficiar sim o Flávio Bolsonaro, só que você também abre uma margem para beneficiar outros políticos com foro privilegiado. E aí você abre a porta para aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Você abre a porta para a corrupção, né? Isso acaba sendo uma brecha para que o mandato vire aí quase como um salvo-conduto eterno de parlamentar.
E depois de meses de expectativa, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da prisão após condenação penal em segunda instância. Por 6-5, a Corte decidiu que o cumprimento da pena só pode ter início após o julgamento de todos os recursos. Bom, pra gente fechar, em outro caso que tem muita coisa em jogo, o Wilson, 2021, mais uma vez, o tema da prisão após condenação em segunda instância pode voltar ao Supremo, é? Então, né, pela 98ª vez, o ministro Luiz Fux, ele já deixou ali, já sinalizou internamente no Supremo que ele gostaria de rever o caso, tá? Porque, como o placar foi muito apertado, né, quando você restringiu a tese da prisão em segunda instância, né, quando você determinou que a segunda instância, que o cidadão tem direito a recurso no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, antes de ser preso, né? Então, ficou um gosto amargo ali na ala lavajatista, né, do Supremo, né, que é composta ali pelo Luiz Fux, pela Carmen Lúcia, pelo Fachin, pelo Barroso, enfim. O ministro Luiz Fux já sinalizou que ele gostaria de voltar a pautar esse caso, mas isso vai depender principalmente do ministro a ser substituído no lugar do Marco Aurélio Mello, porque o Marco Aurélio Mello ele tem uma posição ali um pouco distante, né? Ele tem hora que ele decide de forma garantista, tem hora que ele não decide de forma garantista, então sempre tem uma... Então, dependendo do perfil do próximo ministro, o Supremo pode voltar a rediscutir esse caso. E só para fechar, Márcio, falando em rediscussão de casos, né? O Supremo o Supremo vai voltar a rediscutir a questão da ficha limpa, né? Ah, sim, a lei da ficha limpa, né? Teve aquela situação no final do ano passado lá envolvendo o ministro Nunes Marques, né? O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal suspendeu um trecho da lei da ficha limpa. A mudança afeta a contagem do prazo de inelegibilidade para condenados por órgãos colegiados. Exatamente, o Supremo vai rediscutir o ficha limpa também pela 100ª vez, né? Assim, brincadeiras à parte, o Supremo já rediscutiu o ficha limpa 5 vezes desde quando o ficha limpa foi criado. Desde 2010 para cá, já foram 5 julgamentos em plenário para rediscutir aspectos sobre ficha limpa. Sim. Então, assim, vez por outra, esse caso volta. E vai voltar ao Supremo mais uma vez, né? Porque agora, de acordo com a tese do Nunes Marques, né, aqueles 8 anos de inelegibilidade, eles seriam contados em paralelo à sentença. E até agora não, o que se fala na lei é que que a inelegibilidade ela começa a contar a partir da sentença e ela soma com a sentença. Ou seja, se o camarada foi condenado por crime de corrupção há 5 anos, então são 5 anos de inelegibilidade mais 8 da ficha limpa. Uhum. O caso Nunes Marques não, entendeu que esses 5 anos não vale, eles correm em paralelo. Então, se o camarada foi condenado há 5 anos por crime de corrupção, ele só fica 8 anos inelegível e ponto final. Vamos acompanhar. Obrigado, viu, por participar aqui desse primeiro episódio do ano e até a próxima. Um abraço. Até a próxima, abraço. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, o primeiro deste ano de 2021. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Durante o episódio de hoje você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Justiça, pela Globo, pela Globo News e também pela CNN Brasil. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!